A ITSA4, ação da Itaúsa, é uma daquelas ações que até mesmo quem começou a investir há pouco tempo, com certeza já deve ter ouvido falar. Sem dúvidas, ela é uma das ações mais populares e eu diria que uma das queridinhas aqui da nossa bolsa. E nos últimos 12 meses a ação teve uma forte valorização, o que tem deixado o mercado bastante empolgado e também colocado a ação novamente na mira de boa parte dos investidores. E com isso surge uma pergunta: e se alguém tivesse investido R$ 1.000 em TSA4 há um ano atrás? Quanto essa pessoa teria hoje? Antes de descobrirmos, é importante que a gente entenda um pouco sobre o tipo de empresa que é a Itaúsa. A Itaúsa é uma das maiores holdings aqui do Brasil, com um valor de mercado atual, no momento que eu estou gravando esse vídeo, na faixa dos 163 bilhões de reais, o que a coloca entre as 10 maiores empresas em valor de mercado listadas na B3. Mas afinal, o que é uma holding? Uma holding é uma empresa criada com a finalidade de ter participação em outras empresas. Ela não produz bens e nem presta serviços diretamente. Por exemplo, imagine uma holding que seja sócia majoritária de uma empresa, de uma marca que fabrica celulares. Quem decide o modelo, design e a produção é a própria empresa de celulares. E já a holding, ela vai atuar mais nas decisões estratégicas, como grandes investimentos, aquisições, fusões e direcionamento de longo prazo. Voltando para a Itaúsa, como eu falei, é uma das maiores holdings aqui do Brasil, com participação em diversas empresas gigantes de vários setores, e o principal destaque é ser controladora do Itaú. Como a gente sabe, é o maior banco privado aqui do Brasil e atualmente o maior banco privado da América Latina. Também possui participação em empresas como a Alpargatas, que é dona de marcas como a Havaianas, Nadesco, uma grande empresa que atua no setor de materiais de construção, painéis de madeira, louças e também metais sanitários, além de participações em outras grandes companhias brasileiras que atuam em diversos outros setores. Agora que entendemos que tipo de empresa é a Itaúsa, vamos ver na prática quanto que R$ 1.000 investidos em ITSA4 há um ano atrás teriam se transformado hoje. E para fazer a nossa análise, eu preparei algumas tabelas muito simples aqui no Excel para a gente fazer aí alguns cálculos. Então aqui temos uma tabela com data 1 e data 2. A tabela com data 1 é a data base, então vai ser a data de hoje um ano atrás. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é no dia 19 de fevereiro. Então, a nossa data base será com base em 2025. E a data 2 é a data atual, ou seja, em 2026, que é onde a gente vai inserir o preço atual da ação. Então, para iniciar, na data 1, a gente vai inserir aqui 19 de fevereiro de 2025, que é a data base. Agora a gente tem que buscar o preço da ação, que ela estava aí no dia 19 de fevereiro do ano passado. E se a gente faz uma busca de um gráfico de um ano da ITSA4, a gente consegue entender o motivo pelo qual tem rolado aí essa empolgação com relação aos papéis. Desde o período aí de fevereiro do ano passado, a ação teve uma forte valorização, o que vem chamando muita atenção aí dos investidores. E com relação ao preço base que a gente vai utilizar, que é do dia 19 de fevereiro do ano passado, a ação nessa data estava em R$ 8,94, então esse será o nosso preço base. Então a gente volta aqui na tabela e coloca o preço de R$ 8,94. E o nosso valor investido, como a gente sabe, é de R$ 1.000. Para a gente saber o número de ações que a gente conseguiu comprar, basta agora a gente fazer uma simples divisão. Então a gente pega aqui a HP e a gente divide os 1.000 pelos 8,94. Então, se a gente tivesse comprado a ação no dia 19 de fevereiro do ano passado, a gente pagaria R$ 8,94 por ação. Eu vou arredondar aqui para 112 ações. Então, a gente vai colocar aqui 112 ações, que é o total que a gente
conseguiria ter comprado com os R$ 1.000. E agora aqui na data 2, que é a data atual, então a gente insere aqui na data dia 19 de fevereiro de 2026, que é a data que eu estou gravando o vídeo. Agora basta que a gente pesquise aí o preço atual da ação. E no momento que eu estou gravando o vídeo, o mercado está aberto, então a ação está sendo negociada. E nesse exato momento o preço está em 14,74, então a gente vai utilizar esse preço. Então a gente vem aqui e digita 14,74. E agora, para saber o total investido, é muito simples. Basta que a gente pegue o 112 e multiplique pelos 14,74. Então a gente pega a HP e vamos multiplicar o 112 por 14,74. Então, se a gente tivesse investido há um ano atrás, que nesse caso é no dia 19 de fevereiro, onde o preço da ação estava em R$ 8,94, e se a gente tivesse investido R$ 1.000, na data de hoje, um ano após, a gente teria R$ 1.650,88 aí de valor investido. E para a gente saber a rentabilidade, super simples, basta a gente subtrair os 1.650 pelos 1.000, vai dar 650,88. Então a gente vem aqui e coloca o valor 650,88. Essa é a nossa rentabilidade em valor monetário. Agora a gente precisa saber qual que foi a nossa rentabilidade percentual. Basta a gente tirar aí a porcentagem desses 650,88 com relação aos R$ 1.000 que a gente investiu. A gente teve aí uma rentabilidade nesse período de um ano em TSA4 de 65,09%. Então, 65,09%. Quem comprou a ação nesse período, ou então quem já tinha a ação e manteve aí em carteira, se beneficiou bastante aí de uma forte valorização. Só que calma que ainda não acabou, porque essa análise que a gente fez de rentabilidade foi com relação à valorização do papel, ou seja, a valorização aí no período de um ano. Mas vale lembrar que a Itaúsa é uma empresa que distribui bastante provento, então para a gente saber realmente qual que foi a rentabilidade real, a gente vai ter que fazer agora um cálculo com base nos proventos que a Itaúsa distribuiu aí nesse período de um ano. E para a gente saber de fato qual que foi a rentabilidade total aí do investimento, preparei mais duas tabelas super simples. Como a gente sabe, o nosso total investido é de R$ 1.000 e após esses 12 meses temos aí um total de 1.650,88. O total de ações a gente também já sabe, que é as 112 ações que a gente conseguiu comprar aí no período. Agora aqui com relação aos proventos, a gente precisa saber o total de proventos que a Itaúsa distribuiu aí nesse período aí de um ano, aí da data que a gente comprou. Eu fiz uma busca e separei todos os proventos que a Itaúsa distribuiu aí nesse período. Ela fez uma distribuição de juros sobre capital próprio, teve distribuição em forma de dividendo, teve bonificação. Com relação à data do nosso investimento, que foi no dia 19 de fevereiro, a gente teria direito a um primeiro pagamento no dia 1º de abril, que no caso aí de 2025, e com relação ao último pagamento, foi um juro sobre capital próprio, que aconteceu no início do ano, no dia 2 de janeiro. E o total dos proventos distribuídos no período foi de R$ 1,16 por ação. Então a gente volta aqui na nossa tabela de rentabilidade e a gente insere o valor total aí dos proventos no período, que foi de 1,16. E agora, para a gente saber o total distribuído, basta que a gente multiplique o total das ações aí pelos 1,16. Então a gente pega aqui novamente HP e a gente faz aí a multiplicação do 112 pelos os 1,16. Então, no período, a gente recebeu um total aí em proventos de R$ 129,92. Então, a gente vem aqui, coloca o valor de R$ 129,92. E para saber a rentabilidade, basta agora que a gente saiba qual que é a porcentagem dos 129,92 com relação aos 1.000. Então a gente pega novamente aqui HP e a gente vem aqui, digita os nossos 1.000 para a gente
saber o quanto que equivale. A gente tem uma rentabilidade aí percentual de 13% aí de distribuição que a gente recebeu no período. E agora que a gente obteve todos os dados aí do período, nosso cálculo de rentabilidade total fica muito mais fácil. Então, na valorização, a gente pega o valor que a gente teve de valorização com relação aos papéis, que foi de 650,88. Aqui nos proventos, a gente teve o recebimento total de 129,92. Agora basta que a gente some aí os valores. A gente vai fazer aqui direto na HP. Basta a gente aplicar uma formulazinha aqui de soma. Então a gente teve aí um valor total de rentabilidade, juntando a valorização dos papéis com os proventos de 780,80 centavos. E para a gente saber a rentabilidade total, muito simples, basta agora que a gente tire uma porcentagem da nossa rentabilidade com o nosso valor investido. Então a gente pega novamente a HP e a gente digita os R$1.000 que a gente investiu e depois a gente digita os 780,80 centavos da nossa rentabilidade. A gente teve uma rentabilidade total no período aí de 12 meses de 78,08%. Então digitamos aqui 78,08%. Com relação a esse cálculo que a gente teve dos proventos, eu considerei que a gente fez a retirada dos proventos e não que a gente fez o reinvestimento. Porque se a gente tivesse feito o reinvestimento aí dos proventos, a nossa rentabilidade seria ainda maior, porque a gente teria aí um efeito dos juros compostos, porque a gente conseguiria comprar mais ações com esse valor. Então é importante deixar destacado que eu fiz com relação à retirada dos proventos e não o reinvestimento. Só para a gente fazer uma comparação rápida, aí num período de 2 e 5 anos, comparando a ITSA4 com o índice Ibovespa, com o CDI e IPCA, a gente vê que a ITSA4 ganha desses índices com muita folga. Se a gente tivesse investido R$1.000 há 2 anos atrás, hoje a gente teria aí um valor investido de 1.865,10 centavos, ganhando tranquilamente de CDI, ganhando aí do Ibovespa, ganhando do IPCA. E se a gente faz uma comparação de 5 anos, aí que a gente vê que a diferença é esmagadora. Nesse período, o nosso investimento de R$1.000 teria se transformado em R$3.091,90, ganhando de forma absurda aí do CDI, o dobro do Ibovespa, ganhando com muita folga aqui do IPCA. Então é uma ação que trouxe uma rentabilidade fantástica nos últimos anos. A gente tem que ficar de olho. É uma ação que pode valer a pena a gente ficar de olho aí para uma estratégia de longo prazo. Então a Itaúsa é uma empresa que a gente tem que ficar de olho. É uma empresa que vem trazendo aí resultados fantásticos aí nos últimos anos. Tem um potencial de crescimento, principalmente devido as empresas que fazem parte do seu portfólio, como por exemplo o Itaú, que é um banco gigantesco, tem trazido aí resultados fantásticos nos últimos anos, lucro líquidos recordes. Então a gente tem que ficar de olho na Itaúsa, porque pode ser aí uma oportunidade da gente comprar uma ótima ação a um bom preço. Então vale a pena a gente sempre estar de olho e observando aí as oportunidades. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenha feito algum sentido, que você tenha gostado. Então, se gostou, curte, comenta, se inscreva no canal para dar uma força. Então, vou ficando nessa. Espero vocês até um próximo vídeo e até mais.